Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia e nós estamos caminhando, hein? Já estamos chegando no capítulo 17 do livro de Levítico. E aqui no capítulo 17 nós vemos vida santa, sacrifícios e sangue. E aqui nós chegamos a uma questão que as pessoas sempre perguntam para o pastor, né? Você vê que os sacrifícios, eles eram muitos feitos em sangue, nós já falamos sobre isso, são os sacrifícios cruentos, né? Que eram aqueles sacrifícios pelo perdão do pecado do povo, pelo perdão do pecado do próprio sacerdote, né? E o sacrifício pelo dia da expiação, que aí era um ritual anual. Mas aqui eu quero chegar a um ponto. Esse texto aqui ele vai nos lembrar, no capítulo 17, lá mais ou menos para o versículo de número 14, que nós não deveríamos comer o sangue. E todo mundo pergunta isso pro pastor: pode comer sangue, não pode comer sangue? Se você tem amigo testemunho de Jeová, ele vai dizer que não pode comer sangue, ele não vai nem receber doação de sangue. O texto aqui diz assim: a vida de todo animal está no sangue, o sangue é sua vida. Por isso eu digo aos israelitas: não comam o sangue de animal nenhum, porque a vida de todo animal é seu sangue. Pessoal, por que a velha aliança proibia o povo de Deus de consumir o sangue? Pastor, mas alguém come sangue? O chouriço, né? Chouriço, ele é sangue frito, cozido, sei lá. Mas temos outros pratos feitos também banhados a sangue. Pessoal, é uma questão de lógica. Se você parar para pensar um pouco, todo o sistema de adoração do povo de Deus, ao sair do Egito, durante o deserto, no tabernáculo, envolvia o sangue. Então o sangue, ele tem duas questões aqui que a lei levava o povo a não consumir sangue, havia essa proibição. Primeiro, o sangue era sagrado para o povo de Israel no Velho Testamento. Lembra? As adorações, os sacrifícios, o sangue era aspergido sobre as pontas do altar. O sangue deve ser enterrado, né? E por aí vai, né? Haviam muitas regras a respeito do sangue dos animais durante as adorações e os sacrifícios de sangue. E você já viu muito sobre isso. Mas o primeiro motivo para o povo ser proibido de consumir sangue: o sangue era sagrado. O segundo motivo, pessoal, aí era uma questão teológica. Para o Velho Testamento, o sangue era a vida. Os israelitas, que são os judeus no Velho Testamento, eles ainda não tinham a concepção da existência da alma. Tá? A alma é uma concepção que vai vir lá na frente na teologia hebraica. Para eles, a vida estava no sangue. Hoje nós sabemos que a vida está na alma, mas não existe, biologicamente falando, vida sem o sangue, não é? Então, assim, como para eles a vida estava no sangue, a vida não podia ser consumida. O sangue era a base da adoração dos hebreus. Você não podia comer aquilo que era extremamente sagrado para aquele povo. Tá joia, pessoal? Pastor, mas e agora? E no Novo Testamento? Isso era a velha aliança, né? No Novo Testamento você vai ver que os apóstolos, eles absorveram esse costume. Eles não comiam sangue. Por quê? Tudo indica, pessoal, que os apóstolos eles não comiam o sangue por uma questão de evitar o escândalo. Porque estavam tendo muitos judeus se convertendo ao cristianismo. Já pensou se os judeus vissem os apóstolos comendo sangue? Algo que era uma aberração para eles. Então os apóstolos eles evitavam alguns alimentos, evitavam o porco, eles evitavam comer o sangue para não escandalizar, tá joia? Vai muito na questão para os nossos dias da bebida alcoólica. A Bíblia proíbe o crente de beber? Não tem essa proibição na Bíblia. Mas nós bebemos? Não. Por que nós não bebemos? Nós não bebemos, primeiro, porque nós não sabemos se temos o gene alcoólatra dentro de nós. E se tivermos, cairemos. E segundo, para não escandalizar aquele que é do mundo, porque aquele que é do mundo, vendo o crente beber, vai falar: ah lá, o crente cachaceiro. Vai dizer que não é assim. É assim. Então, pessoal, essa questão do sangue hoje, a questão do chouriço, né? Teologicamente falando, há algum problema?
eu não creio que haja problema no consumo do chouriço, de comer o sangue. Até porque Deus, ele disse para Pedro, ele ofereceu para Pedro alguns animais impuros para ele comer, e aí ele disse para Pedro assim, olha Pedro, por que você não vai comer se eu purifiquei, né? E aí você vai ver aquela teologia paulina de Pedro também, que impuro é o que sai do homem, não é aquilo que entra no homem, e por aí vai. Mas temos outras questões. Você precisa entender que tem coisas que não são pecado pela Bíblia Sagrada. Mas, atenção, que se tornam pecado. Se tornam pecado quando você escandaliza e se torna pecado quando a sua consciência acusa. Paulo fala sobre isso. Se a sua consciência te acusar, algo que não é pecado vai virar pecado. Isso vale para a bebida, isso vale para o chouriço, isso vale para qualquer coisa. Porque um dos livros que vai nos julgar em Apocalipse, no juízo final, é o livro da consciência. E há no judaísmo a concepção de que talvez não seja nem Deus quem condene o homem ao céu ou ao inferno, mas a própria consciência do homem quem o levará para o céu ou para o inferno. Beleza, pessoal? Chegamos ao capítulo de número 18. Aqui no capítulo 18 fala sobre a questão de relações proibidas, relações sexuais. E aqui está em pauta o incesto. Sabe por que o incesto está em pauta? Porque os pagãos praticavam o incesto. O texto fala sobre isso. Os povos que viviam aqui antes de vocês praticavam essas imoralidades sexuais. Além do incesto, o texto vai falar de adultério, vai falar de homossexualismo, vai falar de sexo com animais, vai falar de adoração a Moloque e por aí vai. A única coisa que eu quero destacar para você é que nessa relação aqui, nessa questão do incesto, o nosso Código Civil hoje ele é muito parecido. Ele proíbe quase que as mesmas coisas que eram proibidas aqui. E o que era proibido aqui, lá no Novo Testamento, alguma coisa tem uma mudançazinha, tá bom? No nosso Código Civil, é bem parecido, ele também proíbe, né? Relação de filhos com mães, de filhos com madrastas, de irmão com meia-irmã, né? Ou com irmã consanguínea, de tio com sobrinha, de avô com neto. Na questão da tia, pessoal, eu já disse lá atrás, o nosso Código Civil, ele permite com autorização judicial e com a realização do tipo sanguíneo, para saber se não nascerão filhos deficientes. Nós acreditamos que a Bíblia proibia esse tipo de relação pelo mesmo motivo, porque já era consenso de que os filhos nasciam com algum tipo de deficiência mental. A gente vai ver aqui a proibição também de casamentos com a nora, com a cunhada. A questão da cunhada já falei também, né? Que aqui é proibido o casamento com a cunhada, mas aqui não está falando do levirato, né? O levirato é aquele casamento com a cunhada depois que o irmão já tinha morrido, né? E o levirato vem da palavra levir, que significa exatamente cunhada. Ele, na verdade, ele era até meio obrigatório, né? Para poder haver sustento para a mulher e também para os seus filhos. Se um homem fugisse do casamento levirato, a mulher podia, acho que cuspir na cara dele, se eu não me engano, e roubar um sapato dele. O cara tinha que ficar andando pela rua fora com um sapato só, porque isso naquela época era uma desonra, né? Você deixar a sua ex-cunhada abandonada. Mas aqui o texto ele proibia também que você se divorciasse e casasse com a cunhada. Isso era proibido naqueles dias. É disso que o texto está falando. Separou da mulher, vai casar com a cunhada? Não podia. Não estava abrangendo a morte, estava abrangendo o divórcio. No Código Civil atual, ele não faz essa distinção. Ele permite, após o divórcio aqui no Brasil, esse tipo de casamento levirato. Aqui tem a questão do camarada ter relação com a mulher e a sua filha e sua neta também. Isso era proibido. E uma outra observação que eu quero fazer aqui no nosso Código Civil é o cara que casou com a sogra, né? Não podia casar com a sogra. E aqui o Código Civil ele vai na mesma linha. O Código Civil ele vai além. Ele diz que a sogra é sogra para sempre. Ela é mother-in-law. Ela é mãe da lei. E ela vai ser a sua mãe, e a mesma coisa se aplica ao sogro,
para sempre, até, presta atenção, se houver o divórcio. Eu já vi vários casos, até aqui em Volta Redonda mesmo, de gente falar assim comigo, não, mas poxa, eu conheço fulano casou com a sogra. Casou não, juntou, porque o nosso Código Civil não permitirá nunca o casamento do homem com a sogra ou da mulher com o sogro, pois ele é o seu pai da lei, ele é o seu irmão da lei. E a mesma coisa era também aplicada à questão da cunhada, que é a sister-in-law, que é a irmã da lei. Beleza, pessoal? Trazendo aí o entendimento nessa questão. E esses tipos de relações tornavam o homem impuro. Por quê? Porque eles se assemelhavam. Esse é o segredo do texto. Quando eles tinham esse tipo de relações proibidas, incestuosas, eles se tornavam semelhantes com os povos pagãos. Especialmente Sodoma, né? Se pareciam com os sodomitas. Aqui no capítulo de número 19, nós vemos aqui uma repetição das leis que nós já vimos lá atrás. E talvez você já fique cansado em Levítico e talvez também mais pra frente, porque há muita repetição. E você vai dizer assim, poxa pastor, por que tem tanta repetição assim dentro do livro de Levítico? Pessoal, é uma questão de semântica, de linguística. Essa repetição que nós vemos constante, às vezes você lê o texto, Deus falou isso. Aí depois Moisés fala assim, e assim disse o Senhor, e fala a mesma coisa que ele havia acabado de pronunciar. E às vezes o texto é gigante e você fica cansado. Era uma questão de linguística. A repetição dentro do texto aramaico e dentro do texto hebraico tem dois significados, ênfase ou aumentativo. Por exemplo, não existia dentro do hebraico e do aramaico a palavra, por exemplo, santíssimo, né? Isso aí, se está na sua Bíblia, é por questão de tradução. Então, quando você queria dizer que Deus é santíssimo, você dizia santo, santo, santo é o Senhor. O tradutor já sabe que é santíssimo, porque não existia aumentativo nem advérbio de intensidade dentro dos textos antigos. Beleza? E o outro motivo da repetição é a intensificação ou destaque de que isso aqui é importante. Então, quando o texto repete algumas coisas que já foram ditas lá atrás, o escritor está dizendo para nós, no caso Moisés, que isso daqui é muito importante. O capítulo 19 são várias repetições, né, aqui de questões de proibições, questões de santidade e tudo mais. Mas o que eu vejo diferente aqui no capítulo 19 é uma pegada mais prática, né? Por exemplo, no versículo 15, 16, 17, vai falar assim, olha, não perverta justiça, suborno. Vai falar assim, não espalhem fofocas e boatos, né? Vai dizer assim, não guardem rancor do seu vizinho. Coisas bem do dia a dia, né? E aqui nós aprendemos que coisas do dia a dia tiram também a nossa santidade. Beleza, pessoal? Beijo no seu coração. Vamos nos vendo por aqui pelas páginas da Bíblia. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.